galera do Descomplica o Odinha está de volta para dar agora Bio 2. E vou te falar, hein? Vou te falar que ciclos biogeoquímicos e nossa próxima aula de ecologia, que é desequilíbrio ecológico, historicamente são as matérias que mais caem na biologia do Enem. Historicamente é isso. Se o Enem vai mudar, se não vai, sei lá. Vocês viram a notícia hoje, cara, que a gráfica que imprime o Enem faliu? E eu li que eles têm que imprimir até maio, né, Odinho? Cara, é loucura. Sabe-se lá o que vai ser, mas, pensando aí, ó, no retrospecto do Enem, cara, ciclo biogeoquímico é importante demais, então presta muita atenção na nossa aulinha de hoje, beleza? A gente tá aqui, ó, time que tá ganhando não se mexe, com o nosso carequinha do coração. Boa noite, Benz. Boa noite, Odinho. Maravilha. Estamos aqui no chat com o nosso querido Babassu. Boa noite, prof. Boa noite, Diogão. Gostou, né, do Babassu? E de casa, o JJ também ajudando a tirar todas as suas dúvidas. De boa? O que é isso, Adriano? Eu não entendi. Quer dizer que aqui você vai falar de biologia, vai falar de geografia, vai falar de química? É mais ou menos isso. Porque os ciclos biogeoquímicos, ó, são os ciclos dos vários elementos químicos entre as partes vivas e não vivas do planeta. Então, pode ter questão de química envolvendo esses ciclos? Pode. Geografia, direto. A gente vai falar aqui algumas coisas que, sem dúvida, podem aparecer na provinha de humanas. E, logicamente, a mais linda de todas, a biologia, cobra bastante isso. Ora, quais são os principais elementos químicos que formam os seres vivos? Que formam matéria orgânica? Você sabe que os principais são o chão, né? Chão. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Ah, mas eu já vi que na verdade é chomps, porque também tem o fósforo e o enxofre. Verdade. Mas os principais mesmo são esses aqui. Então os ciclos que a gente vai ver hoje são o ciclo do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, e como o hidrogênio sozinho, aqui a gente vê o ciclo da água também, de boa? Então o ciclo do carbono, oxigênio, nitrogênio e água é a nossa meta ao longo desses 45 minutos de trabalho. A gente começa pelo ciclo, cara, que eu julgo muito importante, desses que eu botei aqui, carbono, água e nitrogênio são os que mais caem, e a gente começa então pelo ciclo do carbono. Tentar fazer aqui um ciclo completão para vocês. Você sabe que o elemento químico carbono, né, é a espinha dorsal de qualquer molécula orgânica. E esse elemento químico também é abundante na atmosfera, principalmente na forma de um gás, principalmente na forma de CO2, que é a forma mais abundante de carbono na atmosfera. Ora, o CO2 da atmosfera é um carbono inorgânico. Um carbono inorgânico que vai ser transformado em carbono orgânico através de qual reação mesmo, hein? Qual processo mesmo, hein? Aí desse desenhinho, hein? Que vai pegar esse CO2 e vai produzir moléculas orgânicas, especialmente carboidratos, especialmente a glicose, utilizando-se da energia luminosa. Isso! É a fotossíntese, que vai pegar, ó, CO2, H2O e energia luminosa para produzir glicose e outros carboidratos mais oxigênio. Então observa que aqui, cara, caiu alguma questão de ciclo do carbono, do oxigênio, para tudo e bota essa reaçãozinha. Porque a fotossíntese vai ser o processo, ó, que fixa o carbono em matéria orgânica e libera oxigênio para a atmosfera. E a reação inversa, né, que queima a glicose na presença de oxigênio, gerando gás carbônico, água e energia, é a respiration. Então, bota logo fotossíntese e respiração, gente, que são os processos mais importantes aí envolvidos tanto no ciclo do carbono quanto no ciclo do oxigênio. Beleza? Ora, então vamos lá. A gente tem aqui a fotossíntese do capim, a fotossíntese das alguinhas. Tá com gases hoje, né, Diogo? Tem.
Toda hora eu tô ouvindo aí esse barulhinho. Não é meu não. Sei. Os alunos sabem. Né? Sei. Então, ó, a fotossíntese do capim, a fotossíntese das alguinhas. Nós, animais, obtemos como glicose? Como que a gente obtém glicose, aminoácido, lipídio? Comendo, né? Através da cadeia alimentar. Então, ó. A alimentação permite essa obtenção do carbono orgânico por nós e a gente devolve para a atmosfera o CO2. Repara, não só os animais. Animais, fungos, plantas, algas. Todo mundo respira. Todo mundo que eu falei aqui tem mitocôndria. Faz respiração celular, devolvendo para a atmosfera esse CO2. Tudo bem? Respiração pode ser também fermentação. Alguns tipos de fermentação, como a alcoólica, liberam CO2. Agora, o principal aí é a respiração, tá bom? Observa que o ciclo tá bonito. Observa que ele está equilibrado, bonito. Até o homem malvado descobrir aqui, ó, depósitos orgânicos fósseis. Quem são esses depósitos orgânicos fósseis? Diz pra mim, vai, responde, gente, responde, interage. Quem é depósito orgânico fóssil que a gente explora para obter energia? Isso, petróleo, ouvido aqui. Além do petróleo, carvão mineral. Mais gás natural. E tem um que tá na moda, hein? Eu sinto cheiro dele no Enem, sinto cheiro dele nos vestibulares, que é o xisto betuminoso, né? O gás de xisto. Que é obtido através de uma técnica chamada freckle, que extrai esse xisto da rocha e acaba contaminando o solo, o lençol freático, é brabo. Tanto que, no fim da segunda temporada do Santa Clarita Diet, a filha da Drew Barrymore, ela vai e explode lá o negócio do xisto para evitar a contaminação de Santa Clarita, sabia? Quer que eu te diga a terceira temporada, o fim, como é que acaba a terceira temporada? De Santa Clarita Diet? Quer? Ah, o Ben só não. Benzi, vou te falar, cara. Que aí a policial, ela passa a ajudar a Drew Barrymore. E aí depois... Não, tô brincando, vou falar mais não. Boa! Oi? Tô brincando, gente. Sem spoiler. Então, voltando pra cá, gente, quando a gente acha os depósitos orgânicos fósseis e a gente queima isso para sustentar a nossa fome de poder, a nossa fome de capital, essa queima de combustíveis fósseis passa a liberar para a atmosfera um carbono que é um carbono fóssil. Isso vem aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera, que aparentemente é o principal agravante do efeito estufa. Agora, aula que vem a gente vai falar de efeito estufa, de desequilíbrio ecológico. Por enquanto, é só para você já associar esse efeito estufa a uma alteração no ciclo do carbono. Lirê? Tem mais coisa? Tem mais coisa. E mais coisa que já caiu no Enem. Tem uma questão do Enem, não sei se você lembra, tinha a vaquinha conversando, estão botando a culpa na gente, no aquecimento global. Tá aqui. Tem outra coisa que tá aqui, eu tenho certeza. Que raio é aquilo que o Oda tentou desenhar ali? Né? Que você não sabe o que é aquilo, mas já eu vou falar. É que a decomposição, quando ela é aeróbica, você tem a respiração celular, libera CO2. Decomposição aeróbica libera CO2. Agora, quando a vaquinha arrota, quando o cavalinho peida, quando o Diogo peida, que está se largando ali direto, acaba que esses animais liberam para a atmosfera um outro gás que é o metano, que é fruto da decomposição anaeróbica. Esse desenho aqui, que tá difícil de entender mesmo, é um lixão, gente. É um lixão. Isso aqui são urubus. Parecem dementadores, mas não são urubus.
E aí esse lixão, como tem a decomposição anaeróbica, a decomposição anaeróbica libera para a atmosfera metano, que é o biogás que tem um potencial estufa muito maior do que o CO2. Então a gente tem que evitar essa emissão de metano para a atmosfera. Tentar reduzir as criações animais. Eu acho que isso aí, cara, sob a ótica ambiental, é mole de justificar o vegetarianismo. Porque quando você fala pena, isso aí é uma questão subjetiva. Uma questão objetiva é, para você produzir carne, você, cara, gasta muito mais água, você gasta muito mais espaço, né, de terra, você acaba produzindo mais gás estufa. Então, se alimentar de plantas é muito mais sustentável do que se alimentar de animais. Uma curiosidade é que esse biogás, ele é combustível. E ele pode ser usado para geração de energia elétrica. Aqui no Rio de Janeiro, o aterro de Gramacho, que era para onde a gente levava o lixo, ele chegou no seu limite, saturou. O que o governo fez com o aterro de Gramacho? Leiloou, ganhou milhões de uma empresa que está explorando esse aterro sanitário. Cara, mas por que eles deram milhões para explorar o lixo? Porque você tem ali tubos que captam biogás e usam esse biogás para gerar energia elétrica, gente. Aí vendem energia elétrica. Já caiu no Enem. A questão que caiu no Enem era muito bacana. Falava que no Central Park tem umas lixeirinhas que você joga cocô de cachorro. Porque cocô de cachorro é matéria orgânica. Esse cocô ele vai parar no compartimento anaeróbico, rola a decomposição anaeróbica, rola a produção do biogás. Isso alimenta uma pequena termoelétrica no Central Park que garante a iluminação do parque inteiro, gente. Com energia vindo do cocô do cachorro. Olha que bacana. Né? Então mostra o quê? Que isso aqui é um problema? É um problema. Mas se a gente usa esse biogás para gerar energia, a gente transforma problema em solução. De boa? Quer ver uma questão que eu acho muito importante aqui? É a questão dos biocombustíveis. Por que é interessante a gente usar biodiesel? Por que é interessante a gente usar etanol? Eu tenho certeza que muita gente vai pensar porque libera menos CO2. Não é porque libera menos. É porque quando a gente queima aqui a cana, por exemplo, no caso do etanol do Brasil, queima a cana, você libera para a atmosfera um CO2 que a cana tirou da atmosfera via fotossíntese. É um carbono reciclável aqui, ó. Quando a gente queima gasolina, diesel, a gente libera para a atmosfera um carbono fóssil, que há milhões de anos está lá no subsolo, não está ciclando aqui para a atmosfera. Vê se você entendeu. A queima de um biocombustível libera para o ar um carbono que saiu do ar via fotossíntese. A queima da gasolina libera para o ar um carbono fóssil que está estocado há milhões de anos. Beleza? Saiu da frente para o primeiro print. E pode mandar dúvida, Diogão. Nossa, quanta dúvida. Eu não sei por onde começar. Enfim, vou começar pela fotossíntese. A queima de combustíveis fósseis eleva as concentrações de SO2 e CO2 na atmosfera? Pergunta a fotossíntese. Ah, tá. Achei que a dúvida foi sobre fotossíntese. Fotossíntese, sim, tá? CO2, SO2, NO, óxido, NOx, tá? NO, NO2, tudo isso é liberado, tá bom? Agora, aqui, em termos de efeito estufa, fotossíntese, o principal é pensar em CO2. Na aula que vem, a gente vai falar que NOx e SOx estão ligados à chuva ácida, beleza? Pode mandar mais. Lavínia Gomes está perguntando como os combustíveis fósseis interferem no ciclo do carbono. Então, Lavínia, expliquei, né? É liberando para a atmosfera um carbono que está estocado há milhões de anos no subsolo, aumentando, assim, a quantidade de CO2 atmosférico. Beleza? Mais uma, Diogão. Prof, pergunta da Ana Júlia com 2 N's igual a música. Os oceanos realizam uma troca de carbono com a atmosfera? Pergunta ela. Lógico, até porque parte desse CO2 também está dissolvido na coluna d'água, né? Então o oceano, ele também tem CO2 dissolvido e isso é fundamental para que as algas possam fazer a fotossíntese, beleza?
Quem te vê passar assim por mim, tudo. Vai lá, Diogo. Não sabe o que é sofrer. Você é assim. O quê? Maravilha. Chega a apresentar agora. Gostei da animação do jogo, né? Tava tão animado. Que isso? Chegamos agora no círculo do oxigênio. Que beleza. Turu, 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 turu. E o pintinho. Sempre que eu desenho um pinto, eu lembro de quê, Diogo? O pinto do meu pai. Fugiu com a galinha da vizinha. Já procurei de noite. Já procurei noite e dia. O pinto. Vamos lá! Oxigênio, o oxigênio da atmosfera, ele vai ser usado pelo... É o contrário do ciclo do carbono. É o contrário. Então, o oxigênio, ele vai ser utilizado no processo de respiração, né? Então, fazer aqui, ó, a nossa atmosfera com O2 e a respiração utilizando esse O2. Então, a respiração vai ser a principal forma que usa o O2, é lógico. Uma combustão também usa O2, você sabe que sim, né? Que o oxigênio é o comburente. Então, quando você tem uma queimada, ela gasta O2 também da atmosfera. Você sabe disso. Motores a combustão usam o oxigênio. Mas o principal aí é a respiração. E a fotossíntese é o processo de liberação do O2. O ciclo é basicamente isso, gente. Por isso que quase não cai. O ciclo do oxigênio é inverso ao ciclo do carbono. Né? Quase não cai. Agora, de novo, já dando spoiler para o desequilíbrio ecológico. Para o desequilíbrio ecológico, além do O2, a atmosfera também tem O3, também tem ozônio. Famosa camada de ozônio. Que por muito tempo ela foi detonada pelo uso em aparelhos de aerosóis, Axé, por exemplo, que utilizavam o desodorante Axe, né? Aerosol, aparelho de refrigeração, que muito tempo eles liberavam na atmosfera os gases clorofluorcarbonos, CF6, que contribuíram para o chamado buraco da camada de ozônio. Agora, causa, consequência, diferença em relação ao efeito estufa, a gente vai falar melhor na aula que vem. Por enquanto, é só para você ter essa ideia de que enquanto o efeito estufa é um desequilíbrio lá no ciclo do carbono, na verdade, o agravamento, né, do efeito estufa é um desequilíbrio no ciclo do carbono, o buraco da camada de ozônio é um desequilíbrio no ciclo do oxigênio. Beleza? Isso aí era rapidinho. Tira o print que a gente já vai para o ciclo da água. Calma aí, agora sim, Diogo, eu tava na frente. Boa! E pode mandar mais dúvida. Pode ser do carbono, não tem problema não. Eu nem me lembro onde eu parei. Ah, tá. O Gustavo, prof, tá perguntando pra você assim. Já vi que não é bom dormir com plantas no quarto. Calor! Mas não seria vantajoso, pois elas liberam oxigênio? Cuidado, Gustavo, cuidado. A planta libera oxigênio na fotossíntese. E a fotossíntese depende da luz, Gustavo. Então, durante o dia, a planta, de fato, respira, faz fotossíntese e tem um saldo positivo de O2 para a atmosfera. Agora, durante a noite, se você tem uma planta no quarto, durante a noite a planta só respira. E, Odinho, então ela usa o oxigênio? Usa, tá, Gustavo? Durante a noite, ela vai estar usando o oxigênio igual a você. Agora, Gustavo, vamos pensar aqui. Quem você acha que usa mais oxigênio? Uma planta ou uma mulher? O que você acha, Diogo? Acho que é uma mulher. Uma mulher, lógico. Quem vai ter o metabolismo mais alto, uma planta ou uma mulher? Uma mulher? Sim. Então, o que seria mais perigoso, Gustavo? Você dormir com uma planta ou com uma mulher? Com você? Com uma mulher.
Entendeu? Se você, ao dormir com uma mulher ou homem, tá, Gustavo? Sem problema, sem preconceito. Se você dormir com uma mulher ou com um homem, você não morre asfixiado, tu acha que a samambaia vai te matar? Se fosse assim, Gustavo, imagina os índios na Amazônia, meu irmão. Anoiteceu? Anoiteceu! Aí pega assim, né? A máscara de oxigênio vai morrer asfixiado. Não existe, tá, Gustavo? Isso é lenda urbana. Pode dormir com plantinha no quarto, não tem problema nenhum. Beleza? Você não imagina. Primeira vez que você dormisse, sabe, com uma mulher, com um homem, sabe, você ia perder a virgindade e ia morrer asfixiado, tipo Romeu e Julieta. Não. Pode ficar tranquilo. Pode mandar mais, Diogo. Uma baita dica, hein, Gustavo? Vai mudar o seu futuro. Shirley tá perguntando: e nós humanos produzimos CH4 através das fezes ou somente os animais? Boa. Qual é o nome dela mesmo? O nome dela é Shirley. Shirley? Shirley, tá, problema de Shirley. Então, Shirley, verdade. Não é, cuidado, é só assim, né? Quem produz o metano não é a vaca, não é o cavalo, não é a gente, são bactérias, tá? Bactérias metanogênicas. A gente tem bactéria metanogênica no intestino grosso, sim. Então, nosso peido tem metano, sim. Biogás, sim. Shirley, você pode até fazer o teste, tá ligado? Pegar o isqueiro, né? E na hora de soltar um pum, fazer o lança-chamas, tá ligado que funciona. Cuidado, crianças, né? Cuidado, porque eu nunca fiz isso. Eu tenho medo de voltar. Não, eu tenho medo de voltar, já pensou? Explodir assim... Morreu como? Foi peidar no isqueiro, né? A chama voltou e a barriga explodiu. Toma cuidado. Mas desse de álcool que você joga no churrasco? Meu pai sempre falava que não dava pra atacar álcool. Lógico que não, volta, lógico, né? Exatamente. Mas não sei se dá pra voltar pelo rabo assim também, né? Mas cuidado, mas a gente produz metano também. A aula tá animada hoje. Tá, hoje tá muito... E aí vamos pro ciclo da água. Ai, gente, vocês são demais. H2O. H2O. Plantinhas. Pecíneos. Tartaruguinha. De boa. Vamos falar agora sobre o ciclo da água. Uma coisa que eu costumo comentar bastante, né, gente, é que assim, eu vou falar sobre o ciclo da água, eu vou botar vários nomes aqui de processos, mas dificilmente no Enem, no vestibular, cai de uma forma direta, assim. Qual o nome da água que cai no solo? Não. Quais são os componentes do ciclo curto da água? Não. Mas é importante que você entenda o processo, para que, entendendo o processo, você consiga responder numa boa as questões que vão aparecer para você. E depois a gente comenta isso, tá? Mas, por enquanto, vamos entender aqui quais são os termos, o que acontece, para depois a gente começar a bater papo, e o bate-papo é o que tem uma chance maior de cair no vestibular. No ano retrasado, caiu uma questão no Enem que eu falei aqui. Falei, todo mundo, caraca, olha, caiu aquele negócio, você falou exatamente igual. Por isso que eu gosto de falar a história da minha vida, da minha mulher, dos meus filhos, da minha família, que às vezes é o bate-papo que cai na questão. Bom, a água ela é abundante na atmosfera, e eu acho curioso, né, que embora ela seja abundante na forma de vapor, quando a gente vê a nuvenzinha já é água líquida. O vapor d'água, ó, tô perdendo o vapor d'água aqui, ó. Você não vê. Agora, quando tá muito frio, alô, galera do sul, quando tá muito frio, você dá aquela baforada, não sai uma nuvenzinha? Aí toda criança, né, assim, tô fumando, ó. Vai ficar saindo aquela... meio idiota, né? E ficar saindo aquela nuvenzinha. Aquela nuvenzinha, o que é? O vapor d'água condensado, já formando água líquida. Então a nuvem já é água líquida, que está esperando formar gotas maiores para poder, ó, precipitar ali. Então essa água, quando forma gotinhas maiores, ela cai, principalmente na forma de chuva, né? E essa chuva é precipitação. Odinha, pode ser neve? Pode. Pode ser granizo? Pode. Geada? Pode.
principalmente na forma de chuva, tá? Quando a chuva cai no solo, essa chuva no solo, ela pode escoar, é o escoamento para corpos d'água, rio, lago, oceano. É o escoamento que quando é pela superfície do solo. É um escoamento superficial. Às vezes ela escoa já entremeada no solo, lateralmente. É o escoamento subsuperficial. Ou ela pode, sendo atraída pela gravidade, infiltrar. Ela pode aqui, ó, infiltrar. E aí ela vai infiltrando no solo, infiltrando, atraída pela gravidade, infiltra, 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 até encontrar aqui a rocha matriz, onde sobre essa rocha matriz é formado um solo saturado em água, que é o famoso lençol freático. Olha como Odinha explicou. Solo saturado em água. Porque quando a gente desenha assim, parece que tem um rio debaixo da terra, mas não é. O lençol freático é um solo cheio d'água. Igual quando você cava assim na beira da praia para fazer um castelinho de areia, você vai cavando, 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 acha água. Quando acha água, a água começa a minar no buraco. Quando você vai fazer um poço artesiano aqui, ó, para chegar no lençol freático, quando você chega no lençol, abrir o buraco, a água começa a minar naquele buraco, entendeu? Mas não é um rio, é um solo cheio d'água. E que em pontos em que esse solo chegue próximo à superfície, isso vai formar uma nascente, um córrego, um rio, e aí a água vai estar disponível novamente para voltar à atmosfera via evaporação. Esse ciclo da água, ele é chamado de ciclo curto, pois não participam os seres vivos. Repara que em momento nenhum eu falei sobre eles. Então, se não participam os seres vivos, é o ciclo curto. Agora, tartaruguinha bebeu água. Plantinha absorveu a água do solo. Opa! A gente vai fazer pipi, a gente vai fazer totô, a gente vai respirar. Tudo isso está jogando água para o ambiente. Mas a principal forma que a gente tem de devolver a água para a atmosfera é a transpiração. E aí, se eu estou falando que os seres vivos estão transpirando, perdendo água, opa! Agora não é mais ciclo curto, porque agora participam os seres vivos. Então agora é o ciclo longo da água. Ciclo longo, pois participam os seres vivos. Tudo bem? É basicamente isso. Vamos chegar agora mais próximo da geografia e falar de alguns outros aspectos desse ciclo que cai mais em geografia do que em biologia. Por exemplo, a gente pode falar que desmatar a Amazônia vai gerar uma mega mudança climática, tanto ali no local, quanto em algumas outras regiões do Brasil. Porque quando a gente desmata a Amazônia, a gente reduz muito o que a gente chama de evapotranspiração, que é a soma de evaporação e transpiração. Então, ao tirar a floresta amazônica, a gente reduz a evapotranspiração, consequentemente, a gente diminui a pluviosidade, e não é só ali não é só ali. Porque essa massa úmida que vem da Amazônia é responsável, por exemplo, por muitas das chuvas no centro-oeste do Brasil. Né? Os chamados rios voadores, que trazem aí a chuva para o centro-oeste, vem da Amazônia. Desmatou a Amazônia, vai chover menos lá. Quer ver uma outra parada interessante? A mata que está aqui, ó, na beira do rio, é chamada de mata ciliar. Quando a gente tira a mata ciliar, acaba que o solo é arrastado para dentro do rio. E com o rio ficando mais raso, qualquer chuvinha mais forte, ele pode transbordar.
Qual o nome desse processo? De arrasto do solo do sedimento para dentro do rio. Esse processo é chamado de assoreamento. Esse arrasto do solo para dentro do rio é o assoreamento. Uma outra coisa de criança. Começa a chover, né? E sai correndo na chuva. Ê, vou beber água da chuva. A água da chuva é limpa. Que nada, gente. Se a atmosfera está poluída, a água da chuva estará poluída. Ah, fiz um poço artesiano. Agora eu tenho um poço artesiano, lençol freático, água limpa. Tem que testar a água. Se tiver um lixão aqui em cima, teu lençol freático está cheio de chorume. A água vai estar contaminada. Se tiver uma plantação aqui em cima, pô, teu lençol freático vai estar cheio de agrotóxico. A água vai estar contaminada também. Entendeu? Então tem que testar. A questão que eu disse que caiu no Enem, né, que eu falei da história da minha mulher, é que onde eu paro meu carro lá no meu prédio, eu paro em cima de umas placas de concreto com graminha no meio. Minha mulher sempre reclama. Ai, esse troço, quebra o sapato, quebra o salto, vem me buscar aqui, eu não vou andar até o carro, nha. E caiu exatamente isso no Enem. Que esse concregrama ou pisograma, que é o concreto com a graminha ali no meio, aumenta a infiltração da água. Então isso é muito importante para evitar enchente. Porque o problema das grandes cidades é que quando você asfalta, quando você bota concreto, você impermeabiliza o solo. E ao impermeabilizar o solo, você tem uma baixa infiltração, você tem muita enchente. Questão de água pode ser também doença de veiculação hídrica. Esse ano está chovendo muito, cara. No sul, sudeste, está chovendo bastante. Chovendo muito no sul, sudeste, a consequência disso é o que está rolando agora. Surto de dengue, zika, chikungunya. Você pode também ter água contaminada, leptospirose, cólera. Então observa que o ciclo da água é muito mais do que esse quadro aqui traz. É, por exemplo, saber que quando você desmata, você tem os sais minerais sendo arrastados por lençol freático, e quando a chuva arrasta os sais minerais ao lençol freático, esse processo é chamado de lixiviação, que empobrece o solo. Então, olha só quanta coisa diferente envolve o ciclo da água. Beleza? Tira o print, que aí eu vou para o bendito ciclo do nitrogênio. Bendito ciclo do nitrogênio. Caiu ano passado no Enem, é. E caiu com uma questão até que eu achei específica para o Enem, mas que a gente vai comentar aqui. Pode mandar, Diogo Nogueira. Prof, pergunta da Sailon. Ela quer saber se existe algum projeto nas geleiras do Ártico sobre o metano congelado. Existe, Adinha? Não existe, e eu sei disso. Isso aí é um efeito secundário do efeito estufa que é bizarro. É porque você tem muito metano congelado nas geleiras, tem muito metano também no fundo do oceano, e assim, quando você degela, o metano vai para a atmosfera. Se você aumenta a temperatura do oceano, aumenta a temperatura, você diminui a solubilidade do metano. E aí ele também é liberado para a atmosfera. E aí a gente tem aí, Sailon, um processo que a gente chama de feedback positivo. Quanto mais quente estiver, mais metano vai ser liberado. E aí mais quente fica. E aí mais metano é liberado. E aí mais quente fica. E mais metano. Aí chega uma hora que... Beleza, Sailon? Pode mandar mais. Ana Júlia, prof, de novo, voltando aqui, perguntando se o ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, na atmosfera e na biosfera. Sim, mandou muito bem. Mandou muito bem, Aninha. Porque olha só, isso aqui é litosfera, isso aqui é hidrosfera, isso aqui é atmosfera, seres vivos, né? E seria biosfera. Perfeito. Pode mandar mais uma. O Capuzzo quer saber qual a diferença entre lençol freático e aquífero. Ótimo. Essa aí eu sempre espero, Capuzzo. Essa pergunta sempre vem. O lençol freático está aqui, tá, Capuzzo? O que acontece às vezes é que essa rocha aqui pode ser uma rocha mais porosa, embaixo tem uma rocha mais dura. O aquífero, ele fica na região entre rochas diferentes. Ele é mais profundo e fica entre rochas. O lençol freático, ele fica acima do primeiro leito rochoso. Então, o aquífero ele é mais profundo, mas como a gente utiliza menos água do aquífero, normalmente ele tem um volume de água armazenado mais elevado.
como, por exemplo, o aquífero Guarani e o aquífero lá, né, que está na região de Santarém, que, pô, também é um aquífero gigante, beleza? Vamos para o nitrogênio. Bom, o gás nitrogênio, eu acho que tu tá ligado, é o gás mais abundante da atmosfera. O gás nitrogênio corresponde, pasmem, a 78% da atmosfera. 78% é N2, 21% é O2. Então observa que por mais que a gente fale que no efeito estufa, a quantidade de CO2 da atmosfera está aumentando de 0,2 para 0,3. Porque o gás mais abundante da atmosfera é o N2. Talvez você não saiba, mas o gás mais abundante no teu sangue dissolvido é o N2. A gente tem muito N2 no plasma. Só que ele entra, sai, e a gente não usa para nada. Agora, o elemento químico nitrogênio é importantíssimo. Porque a gente depende dele para fabricar aminoácido, né? Proteína que tem nitrogênio. A gente depende do elemento nitrogênio para fabricar a base nitrogenada, que está no DNA, no RNA, citosina, guanina, adenina, timina. Então, repara, a gente precisa do nitrogênio, mas a gente precisa do nitrogênio orgânico. A gente não é capaz de produzir base nitrogenada, aminoácido. Não. Yoda, mas tem um aminoácido natural que a gente produz. Mas a gente produz a partir do essencial. Então, como é que a gente vai obter esse nitrogênio orgânico? Como é que a gente vai obter aminoácido, base nitrogenada? Como os animais obtêm? É comendo. Então, nós, animais, obtemos o nitrogênio comendo. Via alimentação. Odinho, entendi. Então, a planta que vai pegar o N2 do ar? Também não. E aí é muito importante que você entenda que nesse ciclo, as grandes protagonistas não serão as plantas. Nesse ciclo, as grandes protagonistas serão as bactérias, porque vão ser elas que vão fazer as maiores transformações. São as bactérias que são capazes de fixar o nitrogênio do ar no solo, produzindo amônia, que é NH3, ou amônio, que é NH4. Odinha, então é a bactéria que vai fixar o nitrogênio no solo, liberando esse nitrogênio para a plantinha usar? E esse processo que essa bactéria faz de transformar o N2 em amônia, fixando a amônia no solo, é um processo chamado de... Essa fixação de amônia é a fixação. Biologia é muito fácil. Processo de fixação feito por bactérias fixadoras de nitrogênio, como as bactérias Rhizobium, como cianobactérias, Azotobacter, que fixam amônia no solo. A planta vai usar, então, a amônia para fabricar aminoácido? Algumas até usam, mas a maior parte das plantas usa nitrato e não amônia. Então, elas ainda vão depender da transformação da amônia em nitrato, processo chamado de nitrificação, que é feito por bactérias nitrificantes. Normalmente, eu falo o quê? Que nitrificação é um nome importante a você guardar aqui. Só que, na verdade, a nitrificação ela é feita em 2 passos, em 2 etapas. Na primeira etapa, a amônia gera o nitrito, para que na segunda etapa o nitrito vire nitrato. E o Enem, ano passado, cobrou detalhes desses nomes. Então, a primeira conversão, que é amônia nitrito, é chamada de nitrosação, que é um processo feito por bactérias nitrosomonas.
E o segundo e último passo é a nitratação feita por bactérias Nitrobacter. Então, de novo, tá, gente? Para todo mundo entender. O N2 é fixado em amônia no solo, fixação é a risóbio. A amônia vem a nitrito, é a nitrosação. Nitrito vem a nitrato, que é a nitratação. A soma nitrosação-nitratação é a nitrificação. A plantinha absorve do solo o nitrato. Absorveu, ela produz aminoácidos e bases nitrogenadas, que chegam a nós, animais, via alimentação. Legal, Odinho, obtive proteína, aminoácidos, base nitrogenada. Como é que eu vou devolver a amônia para o solo? A gente devolve mijando, cagando ou morrendo. Piu-piu tá aqui morto. Piu-piu morto vai ser decomposto. E essa decomposição libera amônia. A decomposição que forma amônia é chamada amonificação e é um processo feito por fungos e bactérias. De boa? Olha o círculo, vê se está faltando alguma coisa. Dá uma olhadela aí. Odinha, aqui está girando, gostei, beleza. Mas está faltando o nitrogênio voltar para o ar. O nitrogênio volta para o ar? Volta para um processo de destruição do nitrato, liberando o N2 para a atmosfera. E se a formação do nitrato foi a nitrificação, a degradação do nitrato será a desnitrificação. Processo feito por bactérias desnitrificantes, como as pseudomonas denitríficas. Show? Aí sim o processo fechou. Antes de eu falar para você tirar o print, deixa eu só explicar uma outra coisa que também é muito importante. Eu sei que tem uma galera que está assistindo que é vegetariana. E quando você para de comer carne, você normalmente tem uma deficiência proteica na sua dieta. Tenho certeza que os vegetarianos nessa hora estão assim, ó, nananina não. Porque eu como soja, porque eu como feijão, ervilha, lentilha. O que essas plantas têm em comum? Todas elas são leguminosas. E entender o papel das leguminosas aqui é muito importante. Leguminosas, que são plantas que têm nas suas raízes nódulos, bolotas, que abrigam as bactérias Rhizobium. A leguminosa está associada a essa bactéria. A leguminosa dá para a bactéria matéria orgânica e recebe em troca nutriente nitrogenado. É uma relação mais, é um mutualismo. E qual a importância desse mutualismo para a gente? Se a leguminosa tem bactéria fixadora de nitrogênio na raiz, cara, a leguminosa vai ter um teor de aminoácidos, de proteínas, muito maior do que as outras plantas. Por isso que você vai comer, sabe, carne de soja, hambúrguer de grão de bico, beber leite de soja. Porque as leguminosas, elas têm um teor proteico muito maior do que das outras plantas. E também por isso, elas podem ser usadas para aumentar a fertilidade do solo, numa rotação de culturas, na recuperação de um ambiente que foi alterado. E quando você usa uma planta, especialmente a leguminosa, né, mas plantas, para poder aumentar a fertilidade do solo, você faz um processo chamado adubação verde. E a melhor planta para fazer adubação verde é a leguminosa, devido ao seu alto teor de nutriente nitrogenado. Beleza? Tirem um print. Tchau! E manda uma dúvida, Diogão. Uma? Deixa eu Pô, aqui, só uma 20 dúvida. segundos. João Pedro está perguntando se existem alguns solos que são extremamente pobres em nitrogênio. Vi que uma alternativa para isso é a adubação verde. O que é isso, Odinha? Acabei de explicar. Tu não tá prestando atenção, né, Diogo? É porque não tem tá muito prestando chat, atenção. muitas coisas Adubação, aí. solos Entendeu pobres em nitrogênio podem, sim, sofrer ali um processo de adubação verde. O que seria isso? Plantar leguminosa. Plantar leguminosa para aumentar o teor de nitrogênio no solo.
Beleza? Galerinha, ufa! Consegui falar tudo que eu queria. Grande beijo pra vocês. Espero que tenham curtido mais essa aula. Pra galera de média, a gente se vê na quarta e na sexta. Pros demais, até segunda que vem. Beijão. Tchau, tchau.